né? E também de algumas dinâmicas de grupo que a gente consegue fazer ali com os cavalos. Todas essas questões que vocês levantaram de personalidade, quando a gente trabalha com o cavalo, elas vão aparecer. O cavalo mostra pra gente, ele faz com que a gente externe o nosso modo de funcionamento. Então, se eu pegar uma pessoa extremamente perfeccionista e colocar ela num exercício, por exemplo, de autoescola, na verdade me fugiu até o nome tá em inglês o nome, não foi em português, da modalidade esportiva. Enfim, são modalidades em que os cavalos têm que fazer movimentos perfeitos. E o cavalo, ele é capaz de desenvolver todos aqueles movimentos, mas não no momento em que você quer que ele desenvolva. Para isso, você tem que treinar o animal e o cavaleiro tem que ser uma pessoa muito sensível e muito alinhada com aquele animal. Né? Então, se eu pedir para uma pessoa extremamente perfeccionista executar esses movimentos perfeitos e der pouca instrução para ela, ou nenhuma instrução para ela de como fazer isso, e ela falhar, que muito provavelmente vai acontecer às vezes, né? A gente consegue ver como ela vai lidar com aquilo, né? Em relação a ela própria, em relação ao cavalo. Então, muitas vezes você tem essas questões que vocês estavam aqui falando, de motivador negativo, de motivador positivo, de levar uma pessoa ao limite que causa um dano nela, né? Um hábito ruim, enfim, para a saúde dela. Às vezes as pessoas colocam isso no cavalo. Então, se você leva, né, uma pessoa de alta cobrança, alto requerimento e leva ela a falhar, e o terapeuta pode desenvolver uma atividade em que eu imagino que aquela pessoa vá falhar. Eu monto isso de propósito, para a falha acontecer, para a gente ver como ela vai lidar com isso e lidar com o que vier. A pessoa pode, sendo muito superficial, se cobrar, ou ela pode botar a culpa no cavalo. Né? Esse cavalo não está fazendo o que eu quero. Esse cavalo não sabe fazer. Né? E tem uma regra na equitação. O cavalo nunca está errado. O cavaleiro é que não está conseguindo passar a informação. Né? O cavalo não erra. Até porque ele está ali para ser orientado, né? Para ser comandado nos movimentos. Como é que ele vai errar? Ele não erra. Quem erra é quem está, né? no volante, no controle. Ele está em doação, né, na verdade, né? O cavalo, ele está doando, né? Tudo aquilo que ele tem de bom, né? Sim, para aquele momento. Ele entra numa sintonia com você. E se naquele dia também você está mais ansioso, você está mais agitado, você acaba passando isso para o cavalo, porque ele funciona na equitação com movimentos muito sutis. O cavalo detecta o nosso aumento do batimento cardíaco, o nosso aumento de adrenalina, através dos feromônios, através até do som do nosso coração. Ele detecta todas as emoções. Não existe uma emoção que esteja desconectada de um corpo. Né? Tudo que a gente sente, todas as emoções, todos os pensamentos, eles são refletidos no nosso corpo. Por isso que a gente tem gastrite nervosa, dor na coluna, enfim, todas as coisas são derivadas do nosso emocional. Então o cavalo sente tudo isso e reage a tudo isso. O cavalo, ele é um animal de presa na natureza. Esse é o papel dele na natureza. Ele é um herbívoro, um animal tranquilo, sem muitas defesas. A única defesa dele é a velocidade, é correr. Ele está ali para ser predado por outros animais. Então, para ele está sempre numa situação de risco. Quando o ser humano entra nessa dinâmica do cavalo, ele entra como um líder. E eu tenho que confiar no meu líder. Agora, se o meu líder chega para trabalhar, se o meu líder chega no campo de futebol, já nervoso, já com o batimento alterado, já ansioso, já inseguro, alguma coisa aconteceu e o liderado, o cavalo no caso, sente isso, mesmo que eu não fale isso para ele. Ele sente o meu corpo mudar. E aí, como bom animal de fuga, ele tem que garantir a fuga dele. Se o meu líder não sabe para onde vai, eu tenho que saber. Então, num momento de insegurança do cavaleiro, o cavalo toma um caminho que ele acha que é melhor para ele. Entendeu? E todas essas decisões são muito sutis e muito rápidas. Né? Então, os cavalos mostram isso pra gente de uma forma muito bacana. Isso é usado tanto na ecoterapia, quanto nessa questão para empresas mesmo, para RH, para coaching, né? Para equitação terapêutica, que é um trabalho que a gente já faz aí com pessoas que não têm nenhuma síndrome, nenhum outro
tem um outro problema físico, enfim. E daí serve para quê quando faz com essas pessoas? A equitação terapêutica, ela vem muito na linha da psicologia de sala, né? Não substitui, não é um concorrente, mas ela também é uma ferramenta para a gente trabalhar essas questões de autoconhecimento, né? Muitas vezes, de traumas que a gente viveu. Às vezes as pessoas dentro do setting da terapia, ali na sala fechada, muito próxima do terapeuta, às vezes elas não se sentem confortáveis ali. E a gente também tem, como vocês trouxeram na questão do Enneagrama, tem pessoas que se expressam melhor através do corpo do que através da fala. Né? E a psicoterapia de sala, muitas vezes, ela é fundamentada naquilo que a gente fala. A gente vai falar para o terapeuta vai devolver para a gente, enfim. Na equitação terapêutica, nós conseguimos trabalhar com o corpo também. Legal. Né? Então, a gente pode se perceber nas estratégias que a gente adota. Né? Muitas vezes, assim, nós temos um animal que está lá no piquete e não quer vir, né? Aquele dia ele não quer ser tocado, mexido, enfim, está lá na dele, ele não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Dia de folga. E aí você pede para alguém, né, dar alguns instrumentos para ele e pede para alguém buscar esse cavalo. Então ali eu tenho o cabresto, que é a corda que vai segurar o cavalo, eu tenho o feno, que é o que ele come, eu tenho ração, que é o que ele adora de comer. E aí você oferece isso, e são várias formas de lidar com a mesma situação. Então aquele cara mais assertivo, eu vou no cabresto, eu vou pegar, eu vou fazer e eu vou trazer. É, tipo eu. Aquele que já é esquisito, já é mais negociador, já é mais sedutor, pode optar, né, por trazer o cavalo com alimento. Vai natação, né? Já quer fazer uma venda já com o cavalo, já. Quer que o cavalo compre. É mais ou menos isso. Tá explicado por que você caiu do cavalo, né? Não, eu vou explicar depois. Vai contar. A culpa não foi do cavalo. Só faltava, depois de tudo que ela falou agora, você colocar tudo no cavalo. Sabe Não, ele tem a parcela. Você trouxe aí uma ideia uma explanação entre o cavaleiro e o cavalo. E eu, como materna que sou, né, como profissional de maternidade, que eu não trabalho, eu só cuido dos meus filhos, eu já fiz um link no mesmo momento para a família e a criança. Você assiste muito isso? Olha, no nosso dia a dia lá nós vemos sim a forma com que as famílias interagem, né? As crianças vão aprender a interagir com as famílias. Né? Então a gente tem ali o primeiro círculo da criança, a família, depois geralmente entra a escola, onde elas vão conviver em sociedade com outras pessoas, com outras ideias, outras culturas, outras vivências e vão ampliar isso. Mas a dinâmica familiar, ela é fundamental e ela aparece sim, Paula. Essa troca que a gente tem com os nossos filhos vai ser a forma deles de se colocar no mundo também, entendeu? Então as crianças, assim como os cavalos, são muito boas nas leituras não verbais. Nós nascemos e somos imersos numa cultura que é falada, que é escrita. A palavra é uma questão muito forte da humanidade. A palavra nos une enquanto seres humanos. Somos os únicos no planeta que fazemos isso. Mas as crianças, elas ainda guardam uma capacidade muito grande de leitura daquilo que não é dito. Então, e lá tem muitos que não falam, certo? Sim, temos muitas crianças não verbais, né? A questão de crianças autistas, e mesmo sem autismo, né, que por algum motivo tem uma disartria da fala, que quando não consegue articular, fala motoramente, a gente tem muito disso, né? Assim, não falar não significa não ter linguagem. Não falar não significa não entender o que não você ter pensamentos, né? Não ter vontades. Não ter vontades. Não. E muitas vezes as crises que a gente observa em crianças que não falam é justamente isso. Ela está compreendendo tudo aquilo que está sendo colocado ao redor dela, ela quer se manifestar, mas existe um impedimento, uma dificuldade ali, né? Então essas trocas e nessa relação que vai sendo construída entre mães e pais e crianças, muitas vezes a gente recebe as crianças e nos primeiros encontros a gente fica... a criança comporta uma questão que aconteceu. Um menino super acostumado, com um vínculo muito bom com o cavalo dele, adorava montar, chegou naquele dia, foi até a rampa de montaria, não quis montar. E aí o terapeuta,
insistindo, olha, mas você sempre faz, vamos lá, vai ser legal, vai ser bacana, tá? Não quer montar, não quer montar, não quer montar. A mãe dele, observando a situação de longe, olhou e falou assim, ele quer ir no banheiro, ele quer fazer cocô. O menino foi ao banheiro, montou no cavalo. Entendeu? Então, assim, não falar não significa não se comunicar. E quem está no dia a dia com essa criança sabe, de longe, as necessidades dessa criança. Ali ele expressou, o terapeuta não soube ler naquele momento que aquela criança queria. Acontece. Eu não estou acostumado com o tipo de imagem. E as crianças mudam a linguagem o tempo todo. Elas evoluem o tempo todo, é muito difícil. É muito difícil acompanhar, mas se você está todo dia com aquela criança, às vezes no olhar, né, olha para você, você já sabe que alguma coisa de diferente, algo de errado não está certo. E nessa questão era isso, o menino queria o banheiro, ele estava com dificuldade de se expressar. E aí entra o terapeuta também, porque esse menino não vai estar sempre acompanhado daquela mãe. Então a gente tem que desenvolver em terapias estratégias para que ele possa se comunicar com você, com as outras pessoas. É que ele possa levar você também a entender, né? Que seja um compromisso também da criança, que ela também se expresse com aquela pessoa até que ela entenda, que ela não desista. Mas isso tem a ver muito com a casa, certo? Porque às vezes a criança, quando ela não é ouvida, quando ela não tem a vez da fala, quando ela não é acolhida pela compreensão, muitas vezes ela desiste, certo? Sim, isso com crianças típicas, com crianças atípicas, com adultos, com crianças. Se você fala e não é ouvido, ou você desiste, ou você busca outras maneiras de ser ouvido. Né? Então, assim, às vezes comportamentos que a gente chama hoje de comportamentos disruptivos, né? A criança se joga no chão, a criança joga alguma coisa, a criança me bate, se bate. Às vezes é uma falha de comunicação. Né? Houve uma tentativa de comunicação anterior que foi negligenciada, que não foi ouvida, que não foi... Gente, não é fácil. Às vezes a gente tá com o celular no bolso respondendo o cliente, a sopa no fogo, o cachorro derrubando a água e a criança na sua barra da sua calça. Mãe, não é fácil, a Paula chacoalha a cabeça. Muito desafiador, então, assim, muito desafiador mesmo. Nem todas as tentativas de comunicação vão ser bem-sucedidas. Com crianças, com cavalos, com pessoas, né? E uma rotina, a grande maioria dá uma falhada, né? Eu falo muito sobre esse perdão da falha, porque falha quase toda hora. Sim, quase toda hora você está ali falhando. E, na verdade, a coleta do positivo, ela se dá muito ao longo do tempo. Agora, conta uma coisa pra mim. Tem muita ansiedade da família? Chega lá a família e fala pra você assim, e aí, quanto tempo demora pra ele andar? Sim. Existe essa questão, toda essa ansiedade, né? Muito coisa que a gente já falou aqui, que são famílias que já vieram de diagnósticos, prognósticos, às vezes muito ruins. Então, eu também não vou esquecer, uma vez uma pessoa teve uma orientação de um médico que se aquela criança não falasse até X anos de idade, ela não falaria mais. Eu também tive essa. Se não falar até... Laura foi diagnosticada com 2 anos e meio, e aí eu recebi uma fala da psiquiatra dizendo assim, olha, você tem 6 meses, sai correndo. Menina, sai correndo mesmo. Claro. E eu vou falar um negócio pra você, assim, eu não sei quando foi que eu parei de correr, eu acho que eu parei de correr quando eu conheci o Guto. E ele falou pra mim, calma, tá tudo bem, né? Pessoas especiais recebem presentes especiais, isso foi muito significativo pra mim. Mas eu saí numa corrida que eu não sei nem quando foi que eu parei pra descansar. Porque às vezes, é isso que você falou sobre os médicos, né? Às vezes é muito técnico a situação, né? Eu sei que fecha ali as janelas neurais, né? Vão fechando ali as janelas do conhecimento, que a criança consegue adquirir com mais facilidade algumas coisas e com menos facilidade outras coisas. Mas, gente, deve ter outra forma de falar, porque pra mim falaram isso. Eu acho uma coisa bem importante, Melissa, isso é uma fala bacana pra gente entrar em detalhes, depois que a pessoa chega lá para vocês. Mas e antes? Em que momento o profissional deve indicar a ecoterapia por causa da informação? A gente não tem essa informação. Olha, a ecoterapia ela só pode ser feita por crianças a partir dos 2 anos de idade, por uma questão de amadurecimento do corpo. Até os 2 anos de idade a gente tem uma instabilidade na articulação da coluna, que é normal, tem que existir, tá? Para a gente poder crescer. Senão trava tudo.
mas que se a gente submete essa criança muito jovem a um exercício muito intenso como a montaria, nós estamos prejudicando essas articulações, colocando ela em risco e prejudicando o crescimento. Para crianças com síndrome de Down, elas precisam aguardar até os 3 anos de idade, porque essa instabilidade ela permanece por um tempo a mais. Tá? E aí os terapeutas devem pedir exames de imagem para comprovar esse amadurecimento da atlantoaxial, que é a articulação que a gente tem na nuca, para garantir que não existe risco ali na atividade. E da displasia de quadril também, né? Para poder montar, né? Nós temos situações em crianças que têm o que a gente chama de quadril vulnerável. Então, quando a criança não engatinha, quando a criança ainda não andou, o acetábulo, que é a articulação que encaixa o nosso fêmur no quadril, ele fica muito raso. E aí, num movimento muito brusco e na abertura que a gente tem em cima do cavalo, a gente pode deslocar essa articulação, que é prejudicial, muito dolorido, não traz benefício para ninguém. Então, a gente precisa ter certeza que esse quadril está bem encaixado, ou quando a gente tem uma situação de subluxação, o fisioterapeuta vai pedir exames de imagem mais frequentes para ver se a gente está diminuindo essa questão ou aumentando essa subluxação. E se ela estiver aumentando, existe uma contraindicação para a ecoterapia. Legal. E quais são os tratamentos que são feitos na ecoterapia? Na ecoterapia, se a gente for seguir a cartilha da Associação Nacional de Ecoterapia, ANDI Brasil, nós temos alguns programas, né, de ecoterapia. Então, nós temos a hipoterapia, que é onde a gente vai fazer a montaria, tudo. Nós temos algumas fases da sessão. Tá? Então, assim, nós temos a fase da sessão em que nós oferecemos alimento para o cavalo. Tá? Nós temos a fase da sessão que a gente chama de alimentação. Nós temos a fase da sessão em que a criança vai tocar o cavalo, explorar o cavalo, trocar afetos com esse cavalo, que é o contato, onde ela vai fazer carinho, vai escovar, vai fazer trancinha. Já fizemos até desenhos, muito bacanas. E é legal você trazer para que serve. Para que serve a criança alimentar o cavalo? Não, alimentar um cavalo, alimentar um animal tão grande quanto um cavalo, é um empoderamento para uma criança que muitas vezes é sempre alimentada, ela está sempre no papel de cuidado. E agora ele vai ser o cuidador. Então a gente vai fazer E é muito bacana que quando ela ficar nesse papel de cuidador, muitas vezes ela reproduz o que está sendo feito com ela, né? Então assim, come rápido. Não faz bagunça, cavalo, não joga feno no chão, enfim, né? A criança traz aquilo que está sendo feito, está reproduzindo. Eles são esponjas, eles pegam tudo que a gente faz, né? Sim, então, crianças são sulfite em branco quando chega pra gente, né? Quando vem ali no colo, ali na maternidade, é uma sulfite em branco, você que escreveu, né? Esses tratamentos que você está falando, eles são bem legais. E quais tipos de criança vocês recebem? Eu vi você falar com autismo, com síndrome de Down. O que mais tem? Nós temos... as indicações da ecoterapia são muito amplas. Hoje nós temos muitas crianças com diagnóstico de TEA, né, com transtorno do espectro autista. Nós temos algumas crianças com paralisia cerebral, algumas síndromes raras, que são inúmeras síndromes, temos muitas síndromes genéticas que podem ser trabalhadas na ecoterapia, a própria síndrome de Down, né? Crianças com TOD, transtorno opositor desafiador, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todos esses diagnósticos, todas essas questões a gente trabalha. Trabalhamos também com atraso global do neurodesenvolvimento, ou casos que ainda estão pesquisando um diagnóstico, desde que não incorra em nenhuma contraindicação. E agora conta pra gente duas coisas bem importantes que você comentou lá com a gente. A questão do conceito, que eu acho que é um negócio muito legal, e a questão de como que as pessoas podem acessar a ecoterapia. Mas deixa ela terminar primeiro, porque ela estava falando sobre a cartilha, ela nem chegou, só falou sobre 2. Aí eu fiz uma pergunta, mas tem muito mais, né? Retomando ali a questão da ecoterapia, a gente progride então para a questão do carinho, né, do contato. Que serve para quê? Do ponto de vista psicológico, a gente está promovendo ali uma troca de afetos. Então a gente está promovendo para a criança um ambiente para se expressar afetivamente sem julgamento. Quando a gente interage com outra pessoa, ela traz ali toda a carga de história de vida, de preconceitos, de julgamentos que ela tem. Quando a gente interage com o cavalo, isso não existe. Porque o cavalo não faz julgamento nenhum, né? Então, assim, se você faz um carinho
franco, né, com a mão toda, se entrega para aquele animal, tudo, ele recebe, da forma que vier. Né? Então não importa se a mãozinha tá ali, tá babada, se aquela mãozinha tá, né? Enfim, não importa, o cavalo vai receber aquilo, vai devolver aquele carinho sem nenhuma questão ali envolvida. Então esse espaço de troca de afeto franco é muito importante para a criança. Muitas vezes isso falha no ambiente familiar, falha no ambiente escolar. É isso que eu ia perguntar. Você já chegou a pegar casos onde você vê que aquela criança era muito carente, não tinha afeto, ou até casos onde você vê que de repente pode indicar um pequeno abuso e precisa prestar atenção ali naquela família? Você chegou a pegar alguma coisa assim? Olha, eu como profissional particularmente não, mas já acompanhei a equipe em momentos assim, em que você via que a troca afetiva da criança era muito pobre, mas não por uma questão de alguma síndrome envolvida, né, do próprio pé, onde você tem um pouco de dificuldade em toque, porque o cavalo tem uma textura, tem pelos, ele é quente, e às vezes algumas questões sensoriais implicam nisso, mas você via que a criança não sabia fazer carinho, e não sabia porque não recebia, entendeu? Então, o psicólogo tem que atuar, assim, né, pontuando para essa família, olha, tá acontecendo um problema aqui, o que está acontecendo? Vamos olhar para isso? Vamos ser parceiro, né? E aí, nessa fase da escovação, tudo o fisioterapeuta está junto. Então, ele vai ver amplitude de movimento, amplitude da articulação, vai propor estratégias, então vamos usar esta ou aquela escova, vamos escovar daqui para lá, de lá para cá, tudo ali voltado para o desenvolvimento motor dessa criança. O corpo fala, né? O corpo fala. E aí a gente vai para a montaria, que é a cereja do bolo. Muitas vezes as pessoas pensam assim, a ecoterapia é montaria. Não, não é. A ecoterapia é tudo isso, todo o ambiente. Entrou lá, a gente vai mexer num pé de fruta, estamos fazendo ecoterapia. Né? Nós vamos lá buscar alguma coisa para o cavalo, estamos fazendo ecoterapia. Tudo ali é terapêutico. E aí a montaria, através da montaria, a gente vai trabalhar os conceitos que não são convenções, que é o que você trouxe. Então, assim, na ecoterapia, nós não trabalhamos convenções, nós trabalhamos conceitos, porque o cavalo não trabalha com convenção. Né? Então, o que seria uma convenção? Direita e esquerda. É uma convenção. Né? Só chama direita e esquerda porque a gente deu esse nome. Esse lado é direita, aquele esquerdo, porque a humanidade decidiu. Agora, dentro e fora, já são coisas mais palpáveis que existem na natureza. Existe o dentro de uma fruta, por exemplo, existe o fora dessa fruta. Né? Então, tudo isso são conceitos, não convenções. Então, a gente vai trabalhar ali com a criança essas questões. Nós vamos apresentar os elementos de pista em forma de conceito. Então, o que está dentro da pista, o que está fora da pista, né? O que está mais perto, o que está mais longe, mais rápido, mais devagar, né? Alto, baixo, e essas questões que a gente vai trabalhar são conceitos que vão se apresentar no dia a dia dessa criança depois, muitas vezes, com as convenções já formadas, né? Dentro do esquema deles, no desenvolvimento neural deles, eles vão fazer essas ligações que vão levar às convenções. Então, chegar primeiro numa fila, na frente... É isso que eu ia falar. Vamos dar o exemplo do João, né? Para que essas pessoas que, de repente, não conhecem a ecoterapia possam conhecer. Né? Então, o João, ele tem 3 meses de ecoterapia. No máximo, se a gente já completou 3 meses de ecoterapia. E eu fui a uma reunião escolar. E, recentemente, né? Foi na semana passada, nesta semana, foi a reunião. E a professora me informou que quando o João ouve o comando, né, vamos lá, maternal B, ele vem para frente da fila, porque ele quer ser o primeiro. E eu identifico que não é que ele não aprendeu isso na TO, não é que ele não aprendeu isso com a fono, mas que a ecoterapia somou essa cereja do bolo, né, porque é recente e é um ganho muito significativo, que a escola, inclusive, conseguiu observar isso, e trazer para mim como, olha, mudou muito, né? Mudou demais, ele já vem como o primeiro da fila. E que a professora de inglês também os colocou na frente da sala, próximo da lousa, eles fizeram uma atividade, e aí ela disse assim, agora, maternal, vocês já podem sentar. E ele pegou a mesa do professor mesmo, puxou e sentou. Porque ele entendeu, né, o sentar, ele não foi capaz de ir até a mesinha dele. Mas ele já, a primeira cadeira, a primeira mesa que ele encontrou, ele foi e sentou. Então ele entendeu o comando do sentar. Sim. Isso na ecoterapia, na equitação, né, seja ela lúdica, terapêutica ou equitação mesmo como esporte,
A equitação é um esporte que requer uma disciplina muito grande da pessoa que escolhe praticar aquilo. E na ecoterapia, como a gente está com um cavalo grande, que é treinado, é tranquilo, mas que sim oferece risco, então temos hora para tudo, né? Então tem a hora de se aproximar do cavalo, tem a hora de sair, tem a forma correta de se aproximar, tem a hora de sair, e tudo isso vai ser trabalhado com a criança. São conceitos, né? Não são convenções. E aí, na hora das convenções se estabelecerem, a gente não aprende direita e esquerda sem saber o que é dentro e fora, né? Não é possível, né? Então, a gente conta, é claro, a ecoterapia é uma das coisas que o João está fazendo, né? Sim, a gente não pode desacreditar nem desconsiderar nenhuma das outras terapias, não é isso. E até às vezes você falou de expectativas, muitas vezes as pessoas têm essa expectativa com a ecoterapia. Que a ecoterapia sozinha, não, a ecoterapia sozinha não dá, não é bacana. Uma família atípica, ela é composta de muitas terapias, né? Famílias aí que estão começando e que a criança, de repente, tem um atraso na fala e acredita que só o fono, né? A fono ali vai resolver isso. Às vezes a criança tem uma questão psicológica, né, Melissa? Muito importante, que está atrasando essa fala. Às vezes ela tem uma questão motora, né? Articular, e muitas vezes a ecoterapia vai trabalhar essa fala e esse fono vai ser muito reforçado. Então, eu, enquanto mãe atípica, de 2 crianças com autismo, eu super recomendo a terapia multidisciplinar. Exato, a terapia multidisciplinar. Porque cada terapeuta também vai estar com a criança em determinado período de tempo naquela semana, né? Então, a gente precisa, às vezes, de várias intervenções para a gente compor um tempo bacana para que aquilo que eu trabalhei na TO, na fono, seja reforçado em um outro ambiente, né? Porque, assim, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. Para mim, é muito bacana quando a criança começa a se virar muito bem dentro do setting da ecoterapia. Me sinto feliz porque estou vendo aquilo acontecer. Mas eu preciso que tudo que seja trabalhado ali seja refletido em benefício fora dali. A gente não faz a ecoterapia para ficar bem na ecoterapia. Nós fazemos a ecoterapia para que a criança tenha ganhos para a vida dela, para que ela possa sair dali e expressar tudo aquilo que ela está aprendendo, tudo aquilo que está se desenvolvendo. Então, quando a gente tem um feedback de que alguma coisa está acontecendo de bacana em casa, na escola, olha, eu não fazia isso, começou a fazer, isso para mim tem valor. Eu sei falar agora, trazendo, né, numa frase assim que as pessoas como eu, que são mães de senso comum, né, não são terapeutas, não estudaram para isso, qual seria o chamado de um terapeuta? O chamado de um terapeuta... Uma frase assim, que as pessoas consigam pegar, elas consigam entender isso. Em uma palavra, independência. Olha que legal. É um dia ser descartável. O terapeuta, um dia... O nosso sonho é um dia... ser descartável. Encerrar ciclos. Encerrar ciclos. Porque quando a pessoa sair dali, significa, sair é bem, claro, ganhando, né? Significa que o nosso trabalho foi Missão cumprida. Missão cumprida. Ela é agora independente, né? A gente não pode querer o praticante pra gente pelo resto da vida. Não, a gente quer que ele seja independente. A gente quer dar o máximo de independência que a pessoa pode ter dentro daquele quadro. Aí eu quero fazer uma pergunta para as duas, porque eu acho que é muito importante. A Paula foi professora há muitos anos, né, de várias crianças que ela encontra hoje com 18, 19, 20 anos. Dando aula para os meus filhos. Dando aula para os nossos filhos. Então, assim, uma coisa bem importante, como é que é esse rompimento? Como é que é esse cortar laços para você? Olha, o terapeuta tem que estar pronto para isso, né? Por isso a terapia pessoal também, né? A gente tem que se dar o melhor para aquele praticante? Tem. O que a gente não pode é reproduzir uma relação de dependência, nem nossa em relação à criança, nem da criança em relação a gente. Então, assim, nós temos que estar prontos para dar alta. Não podemos ficar com aquela criança para sempre. Não podemos reproduzir uma dinâmica materna com os nossos praticantes, né? Mãe, pai, isso é para sempre. Agora, o terapeuta não. Essa não pode ser. Depende da fase, né? Então, ser mãe, ser pai é para sempre, mas muda conforme o passar do tempo. E a ideia é que cada vez menos os filhos precisem da gente. A mãe e o pai que a gente é do nosso filho quando ele é um bebê não é o mesmo de quando ele já tem 1 ano. E vai ser menor ainda de quando ele tiver 7, 10, 12.
14, né? Os compromissos e as ações, elas devem mudar, certo? Como se fosse uma roupa, né? A roupa que eu vesti de mãe do João, bebezinho, pé torto congênito, suspeita de hidrocefalia, meningite, UTI, ela não deve ser a mesma deste João estável, laudado e com 4 anos. Para vocês também, né? Sim, o que a gente faz, o que tem a abordagem winnicottiana. O Winnicott foi um psicanalista, ele era pediatra e depois foi um psicanalista inglês, e ele traz muito essas questões das dinâmicas que a gente tem com as crianças, desses relacionamentos do ambiente que as crianças estão. Então, o que ele diz? Que nós temos que ser, o ideal é que sejamos mães suficientemente boas. E quando ele diz mãe, ele está dizendo daquele cuidador primário. Então, seja ele pai, seja ele mãe. É que na época a gente não falava muito sobre, né, o papel do pai, que é fundamental também. Mas na época ele falou em mãe suficientemente boa. E o que é isso? É uma mãe que permite o filho se mostrar naquele ambiente, sem desamparar, sem deixá-lo solitário, né, com uma sensação de abandono, mas sem eclipsar o momento dele. Então, o momento daquela criança, isso o terapeuta tem que reproduzir em sala também. Então, assim, em sala, na ecoterapia, enfim. O momento daquela criança ser independente é o momento daquela criança ser independente. Eu não posso fazer tudo por ela, porque senão ela nunca vai crescer. E aí a Disney tem uma frase muito boa no Procurando Nemo, que é quando a Dory fala pro pai do Nemo: se você não deixar nada acontecer com o Nemo, nada vai acontecer com o Nemo. E aí ele vai ter uma vida vazia. Então, assim, nós temos que permitir às nossas crianças. E não é fácil, ainda mais quando a gente tem uma questão atípica envolvida. Sim, o susto, né? Quando tem o susto, você quer proteger, né? Porque toda mãe que recebe, né, aquele susto, assim, aquele prognóstico, aquele momento que a criança nasce, alguém diz pra você: olha só, tem alguma coisa de errado aqui, né? Eu me lembro que tiraram o João de mim numa cesárea, a primeira coisa que eu ouvi não foi o choro do meu filho. Foi: nasceu com 14 congênito, viu? Vai ter que usar gesso. Rapaz, como é que pode informar um negócio desse assim? Né? Como é que você leva uma notícia dessa, assim, nesse formato, nesse impacto, assim, é meu filho, né? Eu acho que vocês também tem que ter muito desse tato, né? Quem é seu cliente final? Então, eu estou trabalhando com famílias, né? E uma coisa que você me disse até, nós trabalhamos com sonhos, com expectativas, né? Então, sim, nós temos envolvido ali toda uma rede nessa criança, né? E é muito importante que a gente tenha isso em vista, tanto da parte empresarial, né, do relacionamento com os nossos clientes, e é importante que o nosso terapeuta tenha isso em vista também, né? Porque no final, quem faz acontecer é a família, é onde essa criança vai estar, é lá que a gente vai ver acontecer, na família, na escola, fora da terapia. Né? Aquilo que acontece ali não pode ficar na terapia, não pode ficar só e ter que reverberar lá fora. E quem vai trazer essa informação pra gente são os pais, são as mães que vão conversar com a gente e vão levar. E sem dar receita de bolo, o que a gente pode dizer para as famílias? Para uma família que, assim como a nossa, Melissa, que é atípica, que tem sim um laudo, que tem sim ali escrito naquele papel ali muita coisa ruim, que pode ser que seja o futuro do seu filho, pode ser que não seja, sem dar receita de bolo. O que você diria de todos esses anos, de toda essa sua visão, de todos os cases que você tem de sucesso, de insucesso, muitas vezes de mães que chegaram e falaram assim: olha, o problema está com vocês, terapeuta, está com o cavalo, e o meu filho vai sair e eu vou parar a terapia, porque também já deve ter acontecido isso, né? O momento ali da ansiedade, que eu não dou conta. Sem receita de bolo, o que você daria para eles? Olha, o que eu falaria para uma mãe, para um pai, é que assim, estamos aqui com vocês. Sejamos empáticos, sempre. Aquilo que as pessoas estão passando, não cabe a gente, enquanto terapeuta, enquanto familiar, muitas vezes, dentro da própria família, muitas vezes a gente tem essa questão de cobrança, de julgamento, não nos cabe julgar. Então sejamos empáticos como profissionais, com aquela família que está ali. E para aquela família que está nesse momento, a gente sabe que não é fácil. Nós não podemos viver por vocês aquilo que está sendo vivido,
mas nós estamos aqui para auxiliar. Conte com a gente. Legal. Conte conosco. Vamos até onde vamos? Vamos chegar na fala? Vamos caminhar? Vamos ter hoje uma pessoa que vai subir a rampa do Palácio do Planalto com o presidente? Não sei. Não sabemos. Legal isso. Não dá para saber. Mas Nós não sabemos se a gente levanta amanhã da cama, né? Então, assim, quem mais dirá uma terapia. Mas como que as pessoas podem ter acesso à ecoterapia e quais são os métodos que a gente pode alcançar com isso? O que a gente pode realmente ter de abordagem quando a gente vai para uma ecoterapia? Muita gente, a informação ela é extremamente importante, né? E muitas pessoas não sabem. E muitas mães estão perdidas nesse momento. Elas não sabem nem o que fazer. Elas recebem a notícia, precisam de um acolhimento e não sabem nem por onde direcionar isso. Então, o que você podia dizer a respeito disso? Então, primeiro, vamos ter em vista de que temos uma criança aqui, e uma criança que tem que ter tempo livre para brincar, para se divertir, para ser criança. Adoro isso, adoro, porque existem clínicas que você sabe que é completamente contrário, né? Parece um centro de treinamento militar, né? Que os terapeutas, a clínica às vezes conduz, ou existem famílias que são militares mesmo, que tornam a vida da criança um completo centro de treinamento, até quando está em casa está fazendo terapia. Isso é bem problemático, estar em casa fazendo terapia, porque a gente precisa descansar e as crianças precisam também desse momento, né, em que a gente está conosco, está com a gente mesmo, até para poder processar. Gente, quem não chegou em casa querendo um banho quente no final do dia, ali 20 minutos embaixo do chuveiro, sem ninguém apurrinhando? Todo Então, dia. a gente precisa disso, né? E as crianças precisam disso. E o momento da criança fazer isso é o momento da brincadeira, né? Elas precisam disso. Então, vamos ter em mente que ali temos uma criança e não um laboratório. Existe essa questão do amadurecimento neural? Existe. Janelas são perdidas para sempre? Não sabemos. Essa é a verdade. Isso é legal. A ciência não sabe, a gente não sabe, né? Se uma habilidade que a gente deixou de desenvolver naquele momento nunca mais vai ser recuperada, nós não sabemos. A ciência não sabe dizer. Então, é uma suposição, né? Que a gente perde, mas não é uma certeza. Não é uma certeza. Vamos buscar o desenvolvimento dessa criança? Vamos, dentro daquela possibilidade que aquela criança tem. Então, vamos procurar um profissional que a gente confie, um pediatra, um neurologista, um psiquiatra, né? E vamos alinhar os tratamentos de acordo com o que aquela família acredita também. Não adianta levar seu filho no psicólogo que você não confia naquele profissional. Gosto muito disso também. Procure pelo profissional, pelas clínicas que vão se alinhar àquilo que você deseja enquanto família, né? Enquanto mãe, enquanto pai, naquilo que você acredita de fato. Porque aí fica muito mais franco esse relacionamento com o profissional. Confiar é muito importante. Tá? E aí, passamos à parte prática. Né? Vamos buscar as vias de atendimento. Vou falar especificamente da ecoterapia porque é o que eu sei. Tá? A ecoterapia, ela é regida no Brasil por uma lei federal, a 13.830 de 2019. Tá? E apesar disso, ela não está no rol da ANS. Então, os planos de saúde não são obrigados a cobrir a ecoterapia. Existem entendimentos da ANS, normativas da ANS, que permitem que as famílias busquem, através dos planos de saúde, judicialmente. Tá? Existem alguns planos de saúde, poucos, é verdade, que atuam e oferecem a ecoterapia desde que a criança tem um laudo e um pedido médico. Em nenhum plano de saúde isso vai estar na carteirinha, no aplicativo. As famílias têm que buscar saber se o plano de saúde delas cobre ou não. E não cobrindo, elas podem procurar via judicial sem problema nenhum. Já existe jurisprudência quanto a isso e muitas conseguem. Fora isso, eu não tenho um plano de saúde. Todo brasileiro tem. Então, é um sistema único de saúde e devemos lutar pela manutenção dele, porque é a garantia, é o nosso esteio, quando tudo mais falha, né? Então, através do Sistema Único de Saúde é possível conseguir a ecoterapia também, através de medida judicial, tanto quanto contra o convênio. Então, qualquer pessoa no Brasil
pode requisitar o atendimento de ecoterapia através de medida judicial contra o SUS, contra a saúde do município, na instância estadual. É possível conseguir, sim. No rancho, nós atendemos pessoas que são atendidas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Legal. E o rancho tem mais espaço para crianças lá? Nós temos horários disponíveis, temos uma associação, a associação que deu origem ao rancho, hoje ela é formal, né? Agora eu não me lembro muito bem o ano em que a gente formalizou, acredito que 2017, 2018, nós formalizamos essa associação, né? Então ela existe enquanto CNPJ, tudo certinho, e nós arrecadamos fundos para custear o tratamento de algumas famílias que não estão conseguindo o tratamento e são famílias de vulnerabilidade social. Acontece que levantar fundos no Brasil não é uma tarefa simples, né? Então a gente tem uma deficiência nisso, a gente tem muita gente na fila de espera e pouco caixa para atender todo mundo. Então qual é a nossa ideia? É oferecer o início do tratamento até que a ação corra e a pessoa consiga o custeio pelo Sistema Único de Saúde ou pelo convênio, que é aquilo que vai marcar com o tratamento que é longo. Ajuda o pessoal que é de Sorocaba e região a entender o que o rancho já atende. Por exemplo, qual é o convênio que já está conveniado com o rancho, que já tem essa possibilidade? Por exemplo, então eu vou ter que procurar o SUS. Eu procuro o SUS como? Eu vou procurar, sei lá, um advogado primeiro. Dá um apoio de informação. Nessa questão, eu vou procurar o SUS. Então você vai precisar de laudo comprovando a condição daquela criança e pedidos médicos, tá? Você pode agendar até uma avaliação com a gente, onde você vai sair de lá com um laudo nosso também, dizendo se aquela criança está apta ou não a realizar a ecoterapia, porque às vezes o médico indica, mas a criança não pode fazer. Já aconteceu. Chega a gente com a indicação médica, mas existia uma contraindicação ali da ecoterapia. Às vezes o profissional médico não conhecia muito bem o método. Legal. E aí, a partir disso, você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado, né, particular, constituindo um advogado, que vai abrir uma representação. Eu sugiro que procure alguém especializado em direito da saúde, porque aí a pessoa já conhece o caminho, os meandros, né? O rancho tem esse apoio. Nós temos uma profissional que nós indicamos, tá? Na verdade, ela nos auxilia muito em questão da associação. Ela é uma das nossas conselheiras, inclusive, nosso conselho fiscal, e ela nos auxilia. Então, como informação, isso é uma coisa bem importante. Talvez o processo comece lá no rancho, através desse laudo inicial, se a pessoa pode fazer ou não a ecoterapia? Olha, ela pode fazer essa avaliação. O fisioterapeuta e o psicólogo são profissionais de primeiro contato. Então, nós podemos fazer sim esse primeiro contato. Mesmo sem o pediatra indicando, certo? Certo, mas para a justiça e para os convênios, você vai precisar do laudo médico. Na verdade, o que a gente está falando é de antecipação. Né? Ela vai lá e avalia com vocês e está apta, ela vai no pediatra, complementa o documento e vai até o advogado para conseguir o processo. Pode ser esse caminho, sim. É legal quando vocês são um profissional de primeiro contato, porque aí não demanda, né, mães, famílias, não demanda o pediatra pedir. Porque às vezes também a gente está com um pediatra que não indica, né, a terapia, né? Eu estive com o João com 6 para 7 meses, trocando 4 pediatras para daí o quarto pediatra dizer assim, essa criança precisa de fisioterapia, fono e TO. E aí sim me deu a indicação. Só que quando eu cheguei na clínica, eu, mãe, já de segundo filho com autismo, descobri que vocês são profissionais de primeiro contato. Então, ou seja, eu mesma poderia ter procurado uma clínica e ter iniciado o tratamento dele. E eu não sabia. É verdade. Somos profissionais de primeiro contato. Mas isso, no Brasil, ainda engatinha. Por exemplo, o profissional, o fisioterapeuta, ele pode fazer um pedido de raio-x, mas o convênio muitas vezes não cobre. Se não tiver um pedido médico. Isso é irregular, é uma prática irregular, mas acontece. Então, assim, a ecoterapia, ela pode ser uma terapia de primeiro contato sem problema nenhum, mas para fins de cobertura, vamos precisar da indicação médica. Mas enquanto família brasileira, eu acho que assim, pode ser uma cultura sendo construída de, por exemplo, eu vou enquanto mãe até um fisioterapeuta ou até uma ecoterapia, eu consigo essa
pré-avaliação de que a minha criança sim precisa daquela terapia. Eu volto para esse pediatra e eu mostro a situação. Porque aí sim, gente, aí eu tenho certeza que ou esse pediatra não está adequado para essa família, ou ele vai dar a vocês a guia de encaminhamento. Coerente? Sim, diferente. Gente, a nossa hora já foi. Eu quero agradecer muito a todos que estão aí, que estão acessando, que estão aprendendo, que estão ouvindo, que estão compartilhando, que estão comentando, dando a sua opinião. Muito obrigado mesmo pela confiança. Quero agradecer mais uma vez ao Guto, a Paula, pela confiança de sempre, mas quero agradecer a você, Melissa, pela dedicação do seu tempo, por ter disponibilizado o seu tempo, vindo até aqui, pela confiança nesse trabalho e principalmente pelo serviço prestado a tanta gente que nos está vendo e ouvindo nesse momento. Muito obrigado. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para que a gente pudesse estar se despedindo. Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito bom, uma experiência nova para mim. Nunca tinha gravado nada nesse formato. Achei muito bacana. E eu acho que, assim, o principal, quando a gente fala com crianças, é poder ouvi-las de fato, né? Sem que qualquer dificuldade de comunicação venha interferir. Então, estejamos todos com os nossos filhos verdadeiramente. Né? Estejamos lá, de corpo e alma. Eles precisam da gente de corpo e alma. Maravilhoso, muito obrigado. Pode deixar uma mensagem? Sim. É muito satisfatório isso, porque nós criamos esse podcast com esse âmbito de trazer informação, né? De conseguir fazer, lógico, falar da energia solar, quanto a energia solar importa para o mundo hoje, porque e trazer pessoas que têm conexão com o propósito real da TK Solar hoje, que é promover a longevidade das pessoas e do planeta. Né? Então, a ecoterapia ela promove a longevidade das pessoas e também do planeta, porque são o futuro das nossas gerações. Eu tenho dito muito sobre isso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Né? Então, se a gente não olhar para as nossas crianças, nós já estamos sendo fracassados no início da vida delas. Né? Então, é importante. Eu me senti com esse fracasso por muito tempo. Eu tive 2 filhos que eu não consegui ser pai. Né? E é importante eu, inclusive, reconhecer isso. E é uma dificuldade que eu tenho e acaba permeando as minhas crenças de cometer novos erros em função disso. Então, é um tratamento que eu faço constante, eu comigo mesmo. E só a gente sabe do momento que a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e avaliar as nossas ações. Né? Então, isso para mim é muito importante. Então, a função desse podcast é justamente isso, trazer a informação para as pessoas daquilo que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Bora para a mensagem, Paula? Eu gostaria de deixar uma mensagem aí para todas as famílias atípicas, que a terapia multidisciplinar, ela é toda a possibilidade de desenvolvimento desta criança e desta família para este chamado, né? Não é à toa e não é o acaso que uma criança nasce com autismo, nasce com síndrome de Down. Existe sim uma história maravilhosa para ser vivida. Então, busquem a terapia multidisciplinar. A minha experiência como mãe é maravilhosa. Muito obrigada, Melissa, pela oportunidade de tanto conhecimento nesse nosso espaço. Uma das visões e valores da empresa é sempre o humano, e eu acho que hoje a gente trouxe aqui, né, o humano com uma visão linda, cheia de informação. Muito obrigada. É isso aí, gente bonita. Quero mais uma vez agradecer. A história do cavalo eu vou contar no outro podcast, tá bom? História maravilhosa, mas que pode ficar em off. Ele caiu do cavalo. Conta aí a história. Não, ela não é muito altruísta, ela revela um traço ruim da minha personalidade. Ah, tá bom, então conta em off. Não, gente, eu tinha 11 anos, eu estava no 5º ano do ensino fundamental e não sei por que razão me colocaram numa sala de aula onde estavam todos os repetentes. Todo mundo era mais velho, era problemático, indisciplinado, e eu estava naquela sala. Você sabe por quê? Não, mas eu era um bom aluno, era disciplinadinho e tal. Era pra você salvar a classe. De repente eu não entendi a missão. E na outra sala, tava todo mundo da minha faixa etária, com o meu comportamento, as meninas bonitinhas estavam todas naquela sala. Já era chamado de pastor? Aí eu fiquei
irado, fiquei muito irado. Eu não pensei nisso, não. Aí eu fui ficando com raiva, eu fui criando uma rivalidade com a sala dos bonitinhos e tal. Deve ser por isso que eu não era bonitinho. E aí um dia eu tinha um vizinho que tinha um cavalo enorme chamado Chapuri. E eu vi todas as menininhas da outra sala na frente da casa da Débora, minha vizinha que também era da outra sala, se preparando para alguma coisa. Eu falei, hoje elas vão ver. Subi no Chapuri e falei, vou passar correndo na calçada ao lado dela, vou assustar todo mundo. E eu fui. Parecia o Zorro. Parecia um Zorro no cavalo. Tava lindo. Jones. Eu tava demais. Até que eu passei debaixo de uma árvore e acertei a cabeça no galho. Pum! Mas eu não caí nesse momento. Mas as minhas pernas amoleceram. E eu fui pendendo. E quando eu cheguei ao lado delas, chão. Só que eu tinha uma responsabilidade, o cavalo não era meu. E o cavalo continuou. Lá vou eu recuperar o cavalo, mas não vou ver por dono. Uma vergonha. Gente, essa história é triste. Ela encerra nosso podcast. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistiram, a todos que compartilharam, que comentaram. Muito obrigado, Melissa, Paula, Guto. Adriana, você é da hora. É nóis. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.